Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. 6. Falta 1 para o 7. Normalmente, depois do 6, vem o 7. Bem, mas o assunto não é o 7, e sim esta foto que vocês estão vendo. Ela está rodando o mundo hoje. Trata-se de 6 aviões estacionados num aeroporto no Afeganistão, o aeroporto de Mazar-e Sharif. Esses aviões que vocês estão vendo são voos fretados, voos particulares, voos charter, como se diz, repletos de americanos e alguns afegãos e outras nacionalidades com green card, prontinhos para deixar o Afeganistão, só que estão parados em Mazar-e Sharif, por ordem do Talibã. Bem, o destino desses voos, a princípio, seria uma base aérea americana no Catar. Porém, o Departamento de Estado informou que o Catar só receberá esses voos repletos de americanos, repito, se o Talibã permitir. É exatamente isso que você ouviu. Os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão, abandonaram as torres de controle dos aeroportos e tudo está na mão do Talibã, mais a decisão de liberar ou não cidadãos norte-americanos a deixarem o país nesse momento tão desesperante. Repito, talvez você não tenha ouvido direito. O Departamento de Estado norte-americano informou que a base aérea americana no Catar só receberá esses voos se o Talibã permitir que eles decolem. Acho que agora ficou claro. Bem, é claro, toda a mídia norte-americana está falando sobre o assunto. Uns mais, outros menos, evidentemente, mas o assunto não pode calar, ou melhor, não pode ser escondido. A Fox News, por exemplo, diz numa reportagem hoje que americanos envolvidos no resgate de cidadãos, americanos de voos particulares envolvidos no resgate de cidadãos americanos e outras nacionalidades portadores de green card, deixados para trás pelo presidente Biden no Afeganistão, estão horrorizados com o que descrevem como atrasos inexplicáveis do Departamento de Estado que estão impedindo voos de evacuação deixarem o país. Os atrasos do Departamento de Estado estão colocando vidas americanas em perigo de maneira imprudente, disseram a Fox News 3 cidadãos envolvidos no esforço de evacuação privada. Um deles é Rick Clay, que dirige o grupo de resgate privado Plan B. Ele disse à Fox News que o Departamento de Estado é a única coisa que está impedindo os voos, por ele organizados, deixarem o Afeganistão. 2 outros cidadãos americanos também envolvidos nos esforços de evacuação disseram à Fox News que o Departamento de Estado está evitando os esforços de resgate em andamento. Da mesma forma, disseram que o Departamento de Estado é a única entidade que impede voos charter de deixarem o Afeganistão. Este é um marco zero, diz um dos organizadores do resgate. Este é um marco zero para negociar com vidas americanas. Esse é o nosso povo parado na pista e tudo o que precisamos começa com P o palavrão, de um telefonema. Isso quem disse foi um dos organizadores da evacuação privada no Afeganistão. Se uma vida for perdida, continuou ele dizendo, se uma vida for perdida como resultado deste atraso, o sangue estará nas mãos da Casa Branca. O sangue estará nas suas mãos, Joe Biden.
Não é o Talibã que está sustentando isso, tanto quanto me enoja dizer, mas o governo dos Estados Unidos. Já a PJ Media lembrou que ontem havia feito um alerta usando a declaração de um deputado pelo Texas, o deputado Michael McCall, de que havia sim uma proibição do Talibã para o resgate de americanos. Ele disse mais, ele disse que americanos estão sendo feitos de reféns no Afeganistão. De acordo com McCall, essas aeronaves têm um número desconhecido de americanos, junto com intérpretes afegãos que ajudaram os militares dos Estados Unidos durante 20 anos de guerra. O deputado McCall disse que o Talibã está fazendo exigências enquanto bloqueia a saída das aeronaves, criando uma situação de reféns, efetivamente uma situação de reféns. Quando pressionado pelo repórter Wallace do PJ sobre demandas do Talibã, McCall disse que as circunstâncias estão se transformando em uma situação de reféns. Eles estão, diz o deputado, liberando aviões, eles não estão liberando aviões para partir. Eles ficam bloqueando o aeroporto e os aviões, portanto, parados. Sabemos a razão porque os voos não foram liberados. É porque o Talibã quer algo em troca. Já o InfoWars lembra que Donald Trump já havia avisado com antecedência de que isso poderia acontecer. Quando as notícias surgiram ontem, domingo, de que o Talibã está efetivamente mantendo reféns em 6 aviões cheios de americanos, muitos apontaram que o presidente Trump já havia previsto que exatamente esta situação, se desenrolaria. A CBS News relatou que fontes do Congresso e ONGs dizem que vários aviões prontos para retirar cidadãos americanos e titulares de green card para fora do país não têm permissão para sair do Afeganistão, a permissão do Talibã, evidentemente. O relatório observa que um e-mail do Departamento de Estado confirma que os voos só terão permissão para pousar no Catar, os aviões só terão permissão para pousar no Catar se e quando o Talibã concordar com a decolagem. O Talibã está mantendo-os basicamente como reféns para conseguir coisas dos Estados Unidos ou deste governo, citou uma fonte sênior do Congresso, a CBS. O Breitbart News, também nessa mesma direção, diz que vários aviões no Afeganistão, junto com cidadãos americanos e titulares de green card de outros países, estão sendo mantidos como reféns por terroristas do Talibã ao deixarem o país. Em relação aos reféns norte-americanos, que estão lá presos dentro dos aviões, que por sua vez são impedidos de sair do aeroporto, o que chama realmente a atenção é o descaso ou a ausência total das Forças Armadas em relação ao problema. Isso é inédito porque as forças militares norte-americanas sempre estiveram associadas à luta pela liberdade, à defesa da liberdade. Ninguém pode esquecer o papel predominante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas parece que essa defesa de povos oprimidos, defesa da democracia, da liberdade, isso é coisa do passado. Os militares de hoje parece nem são militares. Pois é, o que justificaria essa ausência total? Cresce nos bastidores da imprensa a versão de que os militares norte-americanos não estão nem aí para os cidadãos americanos feitos de reféns no Afeganistão por sentirem-se humilhados demais. Porque afinal esses 6 aviões que estão lá para resgatar os americanos são particulares. Foram obrigados os particulares a fazer um resgate que os militares foram proibidos.
Uma vez que encerrou o prazo para permanecerem no Afeganistão, os militares tiveram que dar as costas para os americanos que lá ficaram. E aí, para não passarem mais vergonha ainda, estão se fazendo de ausentes, de mortos ou de desaparecidos. É uma versão que não convence muito. Pode ser que os militares norte-americanos façam parte, sim, de um grande esquema ideológico para quebrar a América por dentro ou comunizá-la totalmente. Basta lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, as Forças Armadas do passado, não muito distante, tinham também um comportamento um tanto quanto questionável em relação aos absurdos que aconteciam no Brasil. Como, por exemplo, tirar dinheiro da população brasileira para investir no exterior, em portos ou então em ditaduras africanas, e os militares ficavam quietinhos. Precisou o presidente Bolsonaro mudar toda a cúpula das Forças Armadas para que estas voltassem a se envolver com os reais problemas do país, a se interessar em defender o país. Nos Estados Unidos, aconteceu o inverso. Uma vez que Biden voltou ao poder, os militares tornaram-se dóceis à fantástica política de Biden de dar as costas para o próprio povo. Agora observem aqui no mapa, vocês estão vendo neste marcador vermelho a região, aqui a província de Panjshir, essa província que está marcada em vermelho. Afastando um pouco a imagem, nós temos aqui o mapa inteiro do Afeganistão e a nordeste, a região ou a província de Panjshir. Bem, essa província era o último reduto da resistência ao Talibã. O Talibã informou hoje que tomou Panjshir. Bem, o que isso quer dizer? Um alerta foi dado ontem pelos veículos de comunicação, mas que não repercutiu muito, de que poderá haver um genocídio na província de Panjshir, já que o Talibã destruiu ou relatou hoje ter tomado toda a região, destruiu as últimas barreiras de resistência de soldados que apoiaram os americanos no passado e foram abandonados. Bem, como disse um dos organizadores dos voos de resgate norte-americano, haverá sangue nas mãos da Casa Branca, é preciso lembrar que quando um resistente da ocupação do Talibã é morto, este sangue também, evidentemente, é contabilizado nas mãos da Casa Branca. Nós poderemos ver aqui um acobertamento terrível. O Talibã provavelmente não tratará os resistentes de forma cordial. É possível, sim, que haja um massacre sem precedentes na região. Essa é a temperatura desta segunda-feira. Temperatura quente por aqui também. A esquerda está desesperada e a Folha de São Paulo trouxe hoje uma matéria dizendo que várias autoridades internacionais, políticos internacionais, com ex-presidentes aqui no Brasil, lançaram uma nota conjunta dizendo que Bolsonaro quer dar um golpe no país. Ontem, um jornalista da Folha perguntou se seria o último domingo de um país democrático, um último domingo de liberdade. Pois é assim que está a coisa. Eles estão desesperados, claro, porque perceberam que o povo, mais o presidente, mais as Forças Armadas, estão falando a mesma língua. Pavor, não é mesmo? Pavor total. O Brasil é o único ponto fora da curva em toda essa história de domínio global. Isso quer dizer algo ainda mais profundo. Deus tem sim um especial carinho com a terra de Santa Cruz. Alguém duvida?
Por enquanto é isso. Estamos aqui, atentos, de olho em tudo que está acontecendo, lá fora e aqui dentro. Mas do que está acontecendo aqui dentro nós só poderemos falar com um pouco mais de propriedade depois do 7 de setembro. Mas estamos acompanhando. Até depois.